que o Espiritismo acha do carnaval? O Espiritismo não acha nada porque na obra de Kardec não há nenhuma citação sobre carnaval. Mas a literatura espírita subsidiária, as obras subsidiárias, elas oferecem algumas informações. E uma obra que tem um material bastante robusto sobre esse assunto é a obra de Manuel Filomeno, chamada Nas Fronteiras da Loucura. Nas Fronteiras da Loucura mostra os bastidores do carnaval, mostra a movimentação da espiritualidade nesse sentido. E não precisa ser muito conhecedor de doutrina espírita para imaginar que, nesse período de carnaval, uma série de processos obsessivos se tornam mais visíveis, mais intensos, e que tudo isso produz muita perturbação. Reconhece a árvore pelo seu fruto. Então, você olha o fruto e você entende qual é o sentido disso. Mas isso, na verdade, é a maneira como as pessoas têm usado. Mas eu quero dizer que muitas igrejas, protestantes, católicas, movimento espírita, utilizam maravilhosamente o carnaval para retiros espirituais, encontros de casais, encontros de jovens. Então, o período do chamado carnaval, ele não é somente um momento de perturbação. Existe muita gente trabalhando de maneira distinta. E só para terminar meu comentário, o carnaval é uma festa religiosa. O carnaval é uma festa religiosa. Por quê? O professor Severino pode até falar melhor do que eu, mas nós vamos ter a Semana Santa. Então, antes da Semana Santa, vem o período da Quaresma, que são 40 dias, se não me engano, que é o período que da janela... São 7 semanas. 7 semanas. 49 dias, então. Então, nessa janela, não se faz aniversário, não se faz festa, não se celebra nada. As pessoas entram num período de recolhimento porque está se aproximando a Semana Santa. Isso é uma tradição da Igreja Católica. Então, quando chegava perto do início da Quaresma, então as pessoas tinham que se despedir das alegrias. Então, o carnaval surgiu como se fosse assim: iremos passar agora 7 semanas sem poder brincar. Então, vamos brincar hoje para o jejum que se aproxima. Nasceu disso. O nome no começo era Entrudo. Entrudo. Depois virou carnaval. Que, segundo Manuel Filomeno, na obra Nas Fronteiras da Loucura, vem da frase: a carne nada vale. Carnaval. Não sei se é verdade, mas está colocado lá. Né? Porque tem outros idiomas, né? Carnaval também. Mas muito bem. Nós vamos ter um período aí de recolhimento, então as pessoas fariam uma espécie de exageros, igual a pessoa vai fazer um jejum, aí come bastante para poder fazer o jejum. Então, era uma brincadeira para passar o período silencioso da Quaresma. Só que, com o tempo, a gente esqueceu que era Quaresma, a gente esqueceu a motivação, a gente se excede absurdamente no carnaval e não se recolhe na Quaresma. Então, ele perdeu totalmente o sentido, porque não tem mais jejum, então não tem por que mais fazer os excessos que a gente comete nesse período. No livro também Sexo e Obsessão demonstra, né? Fala das cidades e demonstra como essas entidades vêm nesse momento. Então, não existe uma condenação, mas existe uma proposta de responsabilidade. Então, por exemplo, o Jorge Elahá estava no Congresso Espírita de Goiânia, que até esse ano funcionou todos os anos no Carnaval. Eu e o professor Severino Celestino estávamos aqui no Congresso Espírita MIEP, Meio de Integração do Espírita na Paraíba, que acabou de terminar, a gente terminou agora há pouco a última palestra e viemos aqui para fazer esse momento. Então, é um momento muito interessante para a gente se encontrar no movimento espírita com mais tempo, para a gente poder se refazer dentro desses ambientes, né? Encontrar tantas pessoas queridas. Na verdade, Álvaro, a gente percebe que, com o passar do tempo, há um percentual cada vez menor de pessoas que se interessam
por aquilo que o carnaval efetivamente representa. É. Mas por quê? Porque está havendo um excesso para um lado, aí não adianta ir para a rua, ter muita violência, ter muita morte, ter muita agressão, melhor ficar em casa. Então, tem muita gente que está fazendo um processo de recuo pelos excessos cometidos, né?